Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Então pessoal, antes de começar a aula, eu quero parabenizá-los pelo desempenho de todos vocês nas avaliações, né? E pela dedicação e o empenho durante todo o segundo bimestre. E que nesse terceiro bimestre vocês continuem da mesma forma, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Salmo 23. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre. Vamos falar da unidade 3 do livro de vocês, que fala o sistema Terra e seus subsistemas. Ok? Então vamos lá. Então vamos falar sobre a litosfera e o relevo terrestre. Então, neste capítulo nós vamos estudar as unidades do relevo, né, como se dão as relações humanas de cada uma delas, conhecer quais são os agentes internos e os agentes externos, né, que modelam a superfície terrestre, causam o intemperismo e a erosão, e compreender também a importância do relevo para a ocupação humana. A unidade do relevo ela possui diferentes formas, né, e altitudes, né, que constitui o relevo. Por exemplo, a altitude é o quê? A altitude é a distância vertical medida a partir do nível médio do mar, considerado o nível zero, né? Já a altura é determinada pela forma do relevo, que corresponde à distância entre a sua base e a extremidade superior. Então, o relevo pode ser definido como um conjunto de variadas formas da litosfera, né? Como os vales, as baías, as planícies e as depressões, né? Que apresenta áreas mais ou menos elevadas, planas ou onduladas. Então vamos lá. Na superfície terrestre existem 4 principais unidades de relevo. Quais são elas? São as montanhas, as depressões, os planaltos e as planícies. Observe a imagem que está aparecendo na tela. Os planaltos está representado por amarelo, boa parte. As montanhas está representado aqui. Os planícies estão representados dessa forma e a depressão está representado de azul. Ok? Então agora vamos falar um pouco de cada uma delas. Vamos iniciar falando sobre as montanhas, né? Então o que são as montanhas? São elevações de terrenos que destacam por apresentar altitudes superiores às regiões vizinhas, né? As mais elevadas cadeias montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia, né, na Ásia, os Andes, na América do Sul, têm origem do encontro das placas tectônicas, né, que provocam as enormes dobras, né, nas rochas. Essas são as mais elevadas cadeias de montanhas do planeta, né? São as chamadas montanhas típicas ou terciárias, né? Essas montanhas recebem esse nome por terem se formado entre 65 a 23 milhões de anos atrás, né? Na primeira fase do chamado período terciário da história do nosso planeta, né? na história geológica. Outro tipo de montanha é aquela que resultante da formação de um vulcão, denominado por montanha vulcânica, né? Existem ainda montanhas que se formaram por outros processos, por exemplo, o processo de erosão, que provoca grandes desníveis de terreno, criado em áreas bem elevadas ou em montanhas, as falhas geológicas, que pode transformar o relevo plano em área com grande desnível. Então, pessoal, será que existem montanhas no Brasil? Será que sim ou não? Então, alguns geólogos e geógrafos dizem que não existem montanhas no Brasil, o que é um grande erro, porque pensa que só existem montanhas em cinturões erogenéticos ativos, ou seja, onde há o choque das placas tectônicas. Para a geomorfologia em geral, considera-se montanha como uma elevação cuja altura em relação à base é maior do que 300 metros e com uma vertente inclinada acentuada. Sendo assim, a elevação precisa estar acima de 300 metros acima do relevo médio. É a forma mais simples para classificar as montanhas. Por exemplo, o Pico das Agulhas Negras tem 2.789 de altitude, né? Mas a sua altura fica em torno de 480 metros, né? Porque é a base do platô, que é o planalto elevado, né? Então vamos lá.
Depressões. Então, as depressões são áreas rebaixadas em relação às vizinhas, né? Quando uma depressão situa abaixo do nível do mar, ela é chamada de depressão absoluta. E é um exemplo, por exemplo, do Mar Morto, que está localizado em Israel e na Jordânia, né? Na Ásia, que está a 395 metros abaixo do nível do mar. Já quando a depressão situa acima do nível do mar, mas abaixo das áreas vizinhas, é determinado como depressão relativa. Ok, pessoal? Planaltos. O que são os planaltos? Também é conhecido como platô. São áreas, em geral, mais altas do que as vizinhas, né? E com um topo relativamente plano ou arredondado. Nos planaltos, o desgaste das rochas é maior do que o acúmulo de sedimentos. As planícies. As planícies são áreas geralmente baixas e planas, né? Nela ocorre a sedimentação, ou seja, é a unidade de relevo que é caracterizada pelo acúmulo de sedimento. As planícies costumam situar próximo aos planaltos, né, e montanhas, áreas onde predomina a erosão. Porém, tem várias origens, né, como os vales de rios, sedimentos trazidos pelo vento, pela geleira e pelo entulhamento de lagos, entre outros. Então vamos lá. Então, agora vamos falar sobre a dinâmica do relevo. O relevo é dinâmico, ou seja, ele sofre transformações com o tempo. Às vezes o processo de transformação é rápido e severo, como alguns terremotos, ou leva dezenas ou até milhares de anos, como o processo erosivo, né? Podemos citar dois tipos de agentes que podem criar e modificar o relevo. Quais são eles? São os agentes internos e os agentes externos. Então, os agentes internos são relacionados aos movimentos das placas tectônicas, né? Elas dão origem às montanhas, aos abalos sísmicos, aos vulcões, entre outros. Já os agentes externos correspondem a uma combinação da dinâmica climática, como, por exemplo, a chuva, o vento, a variação de temperatura, maior ou menor insolação, a ação das águas dos rios, dos mares e até mesmo dos lagos. Então, em geral, os agentes internos desnivelam o terreno, né? E os externos, pelo contrário, diminui lentamente as diferenças entre a altitude do relevo, né? E acumulando detritos, né, nas partes mais baixas. Os agentes externos costumam ocasionar o intemperismo e a erosão, né, seguida pela sedimentação da superfície terrestre. Então, agora vamos falar sobre o intemperismo, né? O que é o intemperismo? O intemperismo é um conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas. Ele pode ser o intemperismo biológico, pode ser o intemperismo físico ou o intemperismo químico. Nós vamos falar cada um deles. Vamos iniciar falando sobre o intemperismo biológico. O intemperismo biológico decompõe as rochas, né, por meio da atividade dos seres vivos, né, com o crescimento de fungos e a penetração de raízes de árvores, né, nas fendas das rochas, e a ação das minhocas, né, dos cupins, o pisoteio dos animais e as atividades bacterianas. Já o intemperismo físico é provocado principalmente pela variação de temperatura, né, que ocorre em um mesmo dia ou ao longo do ano, né? Durante o dia, a temperatura do ar pode constar mais alta do que à noite, e o verão, a temperatura do ar é mais elevada do que o inverno. As altas temperaturas provocam a dilatação, ou seja, a expansão dos minerais que formam as rochas, né? E as baixas provocam a contração deles, né? E com o passar do tempo, a expansão e a contração ocasionam o que? Na rachadura das rochas. Próximo é o intemperismo químico. O intemperismo químico, ele decompõe as rochas, né? Principalmente por ação da água. Ao percorrer a superfície da rocha, a água dissolve os minerais solúveis, né? Que compõem e carrega em solução para os locais mais baixos do terreno. Essa decomposição é a mais frequente nas regiões de climas tropicais e úmidos, né, em que a temperatura é elevada e as chuvas são abundantes, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre a erosão agora. Então, o que é a erosão? A erosão é um processo natural que se inicia com o desgaste do terreno. Os sedimentos provenientes desses desgastes são transportados por alguns agentes de erosão, como o vento, a água ou as geleiras, para os locais mais baixos, né, do terreno.
Nessas áreas ocorre a sedimentação, ou seja, a decomposição ou o acúmulo dos detritos ou dos sedimentos. Observe a imagem que está aparecendo na tela. Olha só, o processo de erosão. Então, como que é formado? Ocorre a erosão, carrega as partículas, né, produzidas pelo intemperismo, né, que pode ser um intemperismo tanto físico ou químico, né, que acabamos de estudar. O transporte pode ser por meio da água, né, da geleira, ou pelo vento, que move as partículas para baixo, né, morro abaixo. E como que esse processo de sedimentação, ou seja, a deposição, ocorre quando a partícula apresenta os materiais dissolvidos, né, e se precipitam, né, ou seja, é onde há a sedimentação dos materiais, ok? Então vamos falar um pouco de cada um desses agentes da erosão. Vamos iniciar falando sobre a água. Então, a água é um agente erosivo, né, que modifica o relevo. Ela modifica de diversas maneiras, né, o terreno, por meio dos rios, lagos, mares, as geleiras, né, e precipitações de chuva, né, ou até mesmo da neve. Como ocorre pelo processo da chuva? A chuva e as enxurradas são as principais causas da erosão nas áreas de clima úmido no Brasil. Grande parte da água resultante da precipitação desliza pela superfície terrestre em direção aos rios e os lagos, né, e mares, em um processo chamado de escoamento. É o que mais acontece aqui no Brasil, geralmente. Então, nessas áreas, né, que o solo fica desprotegido, as chuvas e as enxurradas podem abrir canais profundos, né, o chamado vossorocas, né, sem proteção da vegetação, como o mau uso do solo e com o pisoteio do gado ou uso excessivo de máquinas agrícolas, o solo pode se tornar compactado, né? E com isso, em vez da água infiltrar, o que acontece? Ela escorre, né? Provocando a remoção dos detritos e a destruição das plantações e até mesmo das edificações. Já os rios, as águas correntes criam sulcos nas rochas, né, e nos solos, que detêm a se aprofundar e se alargar com o passar do tempo. Por isso que falam, né, que cada rio constrói o seu próprio vale, ou seja, os rios nascem nas áreas mais altas, né, de um terreno e correm para as áreas mais baixas. Então, pessoal, observe a imagem que está aparecendo na tela. Olha só, logo após a nascente, o primeiro trecho do rio recebe o nome de curso superior. Nesse trecho, a erosão costuma ser intensa, né? E o trecho seguinte é chamado de curso médio. Esse curso é chamado de curso médio. Ali a erosão diminui e o transporte de sedimento, denominado aluviões, né, continua. Olha só. Então, o próximo é o que? A foz, né, que é chamado de curso inferior. Onde se acumulam os materiais transportados pelas águas, né? Então, nesse trecho, o nível da água do rio é próximo ao nível do mar, ou em outros rios, né, onde se desemboca. Em seu curso inferior, o rio constrói as planícies fluviais, né, que também é conhecida como planícies aluviais. Além dos aluviões, os rios também transportam materiais orgânicos, né, como resto de vegetais, que explica, né, a elevada fertilização natural dos solos aluviais, né, situados nas planícies construídas pelos rios, né. Nas planícies fluviais, à medida que a força erosiva da água diminui, os rios podem apresentar curvas, né, conhecido como meandros, né. Essas curvas se formam em virtude da erosão e o acúmulo de sedimento em parte do curso do rio. Ok, pessoal? Então vamos lá? Vamos falar sobre os mares, né? Então vamos lá. As águas oceânicas também agem sobre o relevo, né, especialmente na costa litoral, ou seja, na faixa de contato, né, entre o continente e os mares, né? A erosão marinha é conhecida como abrasão, né? Dá origem a diversas formas de relevo. Então, quais são essas formas de relevos? São as falésias, né, as praias, as restingas e as lagoas costeiras. Vamos falar um pouco de cada uma delas. Então vamos iniciar falando sobre as falésias, né? Então as falésias são os paredões que se formam à medida que as águas oceânicas erodem as rochas, né, e o solo. Já as praias são resultantes do acúmulo de areia transportado pelos mares, né, ou pelos rios.
em uma ação de sedimentação das águas, ou seja, a formação pela deposição de sedimento. Já as restingas podem ser faixas estreitas de areia ou um tipo de formação vegetal próximo da praia. E as lagoas costeiras são as baías e as enseadas fechadas pelo crescimento, das restingas ao longo do tempo. Peço que vocês façam a atividade da página 141 do livro, o testeação da página 145, o testeação da página 146, o geolink da página 151, e o testeação da página 152 e conexões com a ciência da página 153 e a atividade da página 154. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida com relação ao conteúdo ou qualquer dúvida com relação às atividades que foram solicitadas, estarei de plantão durante o período da aula. Vocês podem me mandar mensagem tanto lá na plataforma ou até mesmo no WhatsApp no privado. Ok? Então, até a próxima aula.